Excesso de confiança e arrogância. Qual é a relação entre essas duas coisas na nossa vida? Recebi uma mensagem aqui no YouTube falando para eu falar um pouco sobre o ego dentro do esporte, né, dentro do jiu-jitsu. E hoje o vídeo vai ser sobre isso, sobre o quanto o teu ego pode ser negativo em certos momentos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Flávia Távora, eu sou psicóloga clínica e do esporte, e aqui no YouTube e lá no meu Instagram eu faço conteúdos para você fortalecer a tua mente, não só dentro do esporte, como fora dele também. E hoje a gente vai falar sobre o ego. Mas antes de a gente falar sobre o ego, deixar claro aqui que não é aquele ego na parte da psicanálise, eu vou falar sobre o ego comum, tá? Sobre o senso comum, sobre aquilo que a gente ouve, sobre a pessoa achar que é melhor do que a outra. E não o ego mais voltado para a psicanálise, não o ego dentro da psicologia em si. Foi gol do Flamengo, né? Que bom. Mas também não é o dia que eu resolvi gravar, né? Dia do jogo do Flamengo. Caramba. Ah, isso é eu mesmo. Mas é isso, vambora. As imprevisibilidades da vida. Até falei isso no meu Instagram. Voltando aqui. Então, o vídeo de hoje é para a gente falar um pouco sobre o ego, né? Foi o que eu falei. Não é o ego, da psicologia, da psicanálise, é o ego comum, do senso comum, aquele de que você às vezes pensa que você é melhor do que o outro, e é isso que a gente vai falar. Eu comecei falando sobre a arrogância e o excesso de confiança, que assim, tem uma relação muito grande. Mas para eu começar a falar disso, eu primeiro tenho que falar sobre minha primeira competição. Na minha primeira competição, eu passei por um momento que me fez refletir muito. Eu fui lutar, né? E vocês sabem, quando a gente está iniciando, a gente está indo para um desafio, é muito desafiador mesmo, mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque depois dessa competição eu comecei a trabalhar com psicologia esportiva. Mas eu vou explicar o porquê também. Eu era faixa branca, estava no início, e aí nessa primeira competição, eu entrei na competição bem, estava preparada, gostava de treinar, ia treinar todos os dias, treinava com as meninas que começaram comigo também. E na minha primeira luta, eu acabei ganhando. Eu vou até deixar um vídeo dessa luta aqui, fiquei muito feliz, tá? Boa! Agora vai viciar, meu irmão. Melhor sentimento do mundo, mano. Boa! Boa! Eu fiquei muito feliz de ter ganhado essa luta, muito feliz mesmo, assim, porque é aquilo, né? Ganhar é muito bom. Quando você se propõe a fazer alguma coisa e você ganha, né, uma competição, você ganha. Cara, é indescritível, lógico. É um momento indescritível, é um momento de felicidade, porque você se prepara, você vai lá, você ganha. Quando você perde, não é tão feliz assim. Porém, essa foi a primeira luta, então eu ainda tinha uma outra luta depois dessa. E a felicidade durou pouco, no sentido de que ela acabou excedendo a minha confiança. Ou seja, quando eu fui entrar para a segunda luta, eu entrei com um excesso de confiança, tipo, muito cheia de mim. O que é bom quando você está tipo, acreditando muito em você. Mas quando você acredita muito em você e você se acha melhor do que o outro, é aí que está o erro. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei na segunda luta não achando que eu era melhor. Eu acho que de repente eu acho que eu estava achando sim que eu era melhor do que outra menina, sabe? Naquele momento. Tava com excesso de confiança, né? Mas eu entrei naquela luta sabendo que eu ia ganhar. É difícil explicar isso hoje, sabe? Porque foi um excesso de confiança de iniciante, misturado com felicidade, misturado com muito excesso de confiança, enfim. E aí nesse dia, nessa segunda luta, essa menina que ela tá comigo, ela tava muito cansada, assim, aparentemente ela estava muito cansada. E eu já fui, tipo assim, cara, é meu, vou ganhar, pô, minha primeira competição, já vou sair com medalha de ouro. E eu perdi. Perdi, fui finalizada ali em poucos minutos, a menina me puxou pra guarda, me deu uma, uma kimura, que é um ataque, né? Que seu braço vai assim para trás, enfim, perdi. Só que assim, foram muitos sentimentos naquele momento. Fiquei feliz de ter ganhado a primeira luta, de ter ficado em segundo lugar, e depois eu fui digerir a derrota do jeito que foi, né? De ser finalizado na minha primeira competição. E isso me trouxe tantos aprendizados que, por conta disso, eu quis me aventurar na psicologia esportiva, porque por mais que eu tenha ficado feliz de ter o meu primeiro desafio, minha primeira competição,
Eu também fiquei triste porque eu perdi. Eu também fiquei triste porque eu perdi do jeito que foi, né, sendo finalizada. Mas eu cheguei à conclusão de que eu entrei com muito excesso de confiança. E aí que a gente vai chegar nesse ponto que, cara, excesso de confiança é justamente quando você é o oposto de humilde, mas é quando você de fato se acha tão melhor do que os outros que, tipo, você esquece da verdade. Você acha que você não tem mais para onde evoluir. Você já chegou ao teu ápice, porra, de superioridade da vida. E isso é ruim, porque assim, se você parar para pensar, a gente está em constante evolução. Independente se a gente chega aí no ápice de conhecimento de qualquer coisa na nossa vida. Todo dia a gente muda, todo dia a gente aprende com alguma coisa. E a gente não aprende só com livro, internet, rede social, enfim. A gente não aprende só com isso. A gente aprende com aquilo que a gente sente. E todo dia eu sinto coisas diferentes relacionadas até às mesmas coisas. Às vezes eu estou muito feliz porque eu fui bem num treino e eu sinto alguma coisa, mas às vezes eu não vou bem num treino, então eu não fico mais feliz. Não sei se foi uma analogia boa. Mas enfim, a gente aprende também sentindo. E todo dia você sente coisas diferentes. Então você está em constante evolução. E quando você tem isso na tua cabeça, que você está em constante evolução, independente das coisas que você tem conhecimento, você se torna uma pessoa humilde. E aí esses tipos de sentimentos de arrogância, essa arrogância às vezes que a gente tem, não aparecem. Porque assim, também, se a gente parar a pensar, ser humilde é a gente reconhecer que sempre está faltando alguma coisa, sabe? Que falta alguma coisa na gente. É reconhecer que a gente tem limite. É reconhecer que, tipo assim, o céu não é o limite. Entende? Foi o que eu falei. Às vezes, quando a gente chega aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um faixa preta. Ele chegou aí no ápice do jiu-jitsu até ele chegar nas faixas acima, né? Ele chegou ali no ápice do jiu-jitsu, quase na última faixa ali, né? Que depois da marrom vem a preta. Só que quando tu chega na faixa preta, apesar de eu não ter vivência quanto a isso, mas eu tenho contato com pessoas que estão na faixa preta, eu atendo pessoas que estão na faixa preta, eu treino com pessoas que são faixa preta, e eu vejo que essas pessoas elas estão em constante evolução. E essa evolução do faixa preta, foi o que eu falei, são de sentimentos também. São do quanto que ele pode servir ali uma outra pessoa. Quanto que ele pode servir um menos graduado, quanto que ele pode ser bom ali dentro do ambiente que ele está. Para mim, eu acredito que ser faixa preta é isso também. Então, se você tem dentro de você que você chegou ali, porra, no teu grau de superioridade, de conhecimento de tudo, e que você não tem como mais passar daquilo ali, que, sabe, ninguém é melhor que você naquilo ali, você se torna uma pessoa arrogante. E aí que entra o ego, porque ele se manifesta, né, através da arrogância ou através da humildade. O nosso ego, o ego do senso comum, que é meio ligado até ao egoísmo, é justamente isso, é quando você é arrogante, a manifestação do teu ego está sendo negativada ali. Agora também o ego ele pode se manifestar de um lado humilde, justamente disso, quando você descobre que céu não é o limite, você pode evoluir e aprender. Então, pense sobre isso, pense sobre essa questão de você ser humilde, né, de você estar sempre em constante evolução e estar buscando evolução. Porque ser humilde não é aquela pessoa que fica falando que é humilde, sabe? Não é aquela pessoa tipo, não, eu sou humilde e tal. Não é isso. Ser humilde é você reconhecer de fato que você tem limites, é você reconhecer que às vezes faltam certas coisas em você. Quando você descobre isso, quando você sente isso genuinamente, você vê que você é humilde, você conquistou essa humildade. E essa vai ser a manifestação do teu ego, de um lado positivo. E tenha em mente também que, cara, se for o oposto, se você tem na sua cabeça que você não pode mais evoluir, que tu é o melhor de todos e, tipo, ninguém vai passar isso e você não tem mais por que evoluir e como evoluir, você já chegou no teu grau de superioridade, o teu ego vai se manifestar de uma maneira negativa, te tornando uma pessoa arrogante, te dando um excesso de autoconfiança. Ter autoconfiança, ter confiança é muito bom, porque quando você tem confiança, você tem coragem de fazer certas coisas. Mas quando essa confiança ela excede, ela passa, você se torna uma pessoa arrogante. Então tenha isso em mente, eu acho que esse vídeo aqui foi muito mais uma reflexão do que ensinar alguma coisa. Então eu espero que você tenha gostado, espero que também te ajude, espero que faça você refletir.
Eu até gostei desse tipo de vídeo, acho que vou até fazer mais, né? Vídeos reflexivos com relação a certas coisas. Então, comente aqui embaixo algum assunto que você acha relevante, que eu possa trazer, porque esse assunto justamente foi de um comentário aqui do YouTube, inclusive eu agradeço pra caramba de trazendo essa reflexão. E não pedi lá no começo, né, mas vou pedir agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo aí com quem você acha que precisa ouvir essa reflexão hoje. E me siga lá no Instagram também, que eu faço conteúdos para você fortalecer a tua mente. Espero que você tenha gostado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.